E aí, galera, hoje a gente vai tentar entender por que que 1 elevado ao infinito não dá 1. Para começar explicando isso, eu vou propor a seguinte pergunta. Eu vou perguntar para vocês, qual das duas coisas aqui está certo? 2 é igual a 2 mais peixe. Isso aqui é um peixe, tá? Eu tô falando sério. Ou 2 é menor do que 2 mais peixe. Intuitivamente, o que a gente pensa nesses casos é que isso aqui está certo. Porque se eu tenho um número somado, né, eu sei que 2 é igual a 2. Se eu pego e somo alguma coisa, isso aqui é uma verdade. Se eu somo alguma coisa aqui do lado, mesmo que seja peixe, esse lado aqui vai tender a ser maior. Só que isso não é uma verdade. Vocês vão já entender o que isso tem a ver com 1 elevado ao infinito. Isso não é uma verdade porque isto não é um número. E eu não posso ficar operando isso aqui como se isso fosse um número. Talvez se você estiver trabalhando com operações lógicas e matemática ou alguma outra coisa, pode ser que isso aqui venha a ser verdade, dependendo do sentido que você atribui a esse peixe. Mas se eu estou dizendo que isso aqui é um peixe, um animal, não tem como isso aqui ser uma verdade. Então isso está errado e isso também está errado, porque o peixe, não faz parte deste universo que eu trabalho aqui. Da mesma forma, galera, eu não posso perguntar quanto é 1 elevado ao infinito, porque isto aqui de cima não é um número. Ah, beleza, deu para entender. Mas eu posso perguntar isso aqui, quanto é o limite de 1 elevado a x quando x tende a infinito? E isso aqui é a grande obra de Newton, que inventou essa ferramenta, e por causa disso a gente consegue determinar como a função f de x é igual a 1 se comporta quando x tende a infinito. Isso aqui eu posso dizer que é 1. Por quê? Se isso aqui eu não sei calcular, como é que eu posso dizer quanto é o resultado de 1 elevado a... De novo, não é 1 elevado a infinito, mas 1 elevado a x quando x tende a infinito. Exatamente por isso. Porque eu não estou trabalhando com 1 elevado a infinito, eu estou trabalhando com x tendendo a valores cada vez maiores. E aí, o que eu estou perguntando aqui, na verdade, é como a função f de x, sendo a função f de x igual a 1, se comporta quando x tende a infinito. E aí, isso eu sei responder porque eu sei que a função f de x é igual a 1 é uma reta que passa aqui no ponto 1. E eu sei que sempre ela vai estar, supondo que eu tivesse desenhado bem reto aqui, ela sempre vai estar assumindo esse valor. Beleza? Quando x tender a infinito, ela vai tender a 1 também. Então isso aqui eu posso dizer que é igual a 1. E por que eu não posso dizer que isso aqui, eu espero que vocês saibam a essa altura, que isso aqui... Ops, só um minutinho. Eu espero que vocês saibam a essa altura, que isso aqui é igual à constante de Euler, né? Mas se você pensar um pouco diferente, talvez você possa olhar aqui dentro e dizer assim, bem, quando x tender a infinito, essa parcela vai zerar. Se esta parcela aqui zerar, eu vou ter 1 elevado a x tendendo ao infinito, então eu vou ter 1 elevado ao infinito. Não, isso não é uma verdade, porque o que está acontecendo aqui? A gente tem que entender o que ocorre aqui. Bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o que eu estou perguntando aqui é, quanto é o limite de f de x elevado a g de x, quando f de x tende a 1 e g de x tende a infinito. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu vou já explicar. O que é o meu f de x? O meu f de x é o que está aqui dentro, no meu caso. Ó. Eu tenho uma função elevado a outra. Então eu tenho 1 mais 1 sobre x elevado a x. E repare, o que está acontecendo é que essa função aqui de dentro ela está realmente tendendo a 1. E a função de fora ela está tendendo a infinito. Aqui o x, né, sendo o g de x sendo x, está tendendo a infinito. Porque o x tem infinito. Então, nesses casos, o que a gente tem é uma função, a de dentro, vamos dizer aqui, o f de x, a da base, ela está tentando puxar todo o resultado para baixo. Ela está tentando fazer com que esse resultado tenda a 1. Em contrapartida, conforme ela vai tentando fazer isso, o g de x está tentando elevar esse resultado. Ele está tentando fazer com que cada vez mais essa função exploda, porque ele está tendendo a infinito. Então, se você tiver qualquer número aqui que se aproxime de 1, mas não seja 1, isso aqui é importante frisar, porque esse número que está aqui dentro, ele rigorosamente nunca é 1, porque esse x ele nunca chega a infinito, mas ele se aproxima. Então, ele faz com que o que está aqui dentro tenda a 1 sem nunca ser 1. E o que está aqui fora tende a infinito sem nunca ser infinito. Então, há aqui uma briga que chega a ser filosófica. É como eu perguntar assim, o que acontece se uma força infinitamente forte se choca contra uma parede
indestrutível. A parede cai, a força... E aí? Não dá pra saber, né? Esse é o tipo de pergunta, assim, sei lá, boa pra depois de umas 4 ou 5 cervejas você se perguntar. Mas aqui a gente não sabe resolver isso. Por isso a gente precisa aplicar métodos para que a gente chegue a essa resposta. A gente não pode simplesmente olhar aqui e dizer isso aqui é igual a 1, como eu posso aqui em cima, porque a força daqui de baixo ela é fraca comparado, desculpa, a força daqui de baixo ela é forte. Vamos dizer assim, ela é como se aqui já está o 1. Então não importa o que aconteça aqui em cima, esse valor aqui vai tender sempre a 1. Beleza? E por fim, vamos tentar resolver esse daqui de baixo. Aqui embaixo, eu vou logo adiantar que a resposta aqui é 1. Ah, meu Deus, por quê? Vamos pensar, aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então, aqui dentro, o que vai acontecer é que essa parcela, ela sempre vai ser 1. Porque o de cima vai cortar... Vamos dizer que jogar um x igual a 9. Vai ficar 9 sobre 9, isso vai ser 1. Então, isso aqui de dentro sempre vai tender a 1. A não ser quando for 0 sobre 0. Mas como o x está tendendo ao infinito, a gente não tem que se preocupar com isso, já que infinito é um número, não é um número, mas é uma grandeza bem longe de zero. Beleza? Então, o que dá aqui dentro sempre vai tender a 1. Essa função, se eu for desenhar ela aqui, ou seja, a minha pergunta é, qual o limite de f de x, sendo f de x, nesse caso aqui, f de x é igual a x sobre x elevado a x, quando x tende a 1. Então, eu vou desenhar... Tende a infinito, desculpa. Eu vou desenhar essa função aqui. Como é que fica essa função? Essa função é da seguinte forma. Ela é bem parecida com aquela que eu desenhei ali em cima, ela só tem uma diferença. Bem aqui ela é vazada. Por quê? Porque aqui é o ponto em que x vale 0. E quando x vale 0, eu não sei dizer quanto ela dá, mas em qualquer outro valor, por exemplo, se você jogar aqui 9, por exemplo, se você botar aqui o x igual a 9, vai ficar 9 sobre 9, que é 1, elevado a 9, dá 1. Então, em qualquer outro valor, ela assume o valor 1. Beleza, galera? Eu só fiz esse vídeo porque muitas pessoas têm dúvida com essa questão de 1 elevado ao infinito. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.